I, Powdered Toast Man, do solemnly swear to relieve the American citizens of their basic human rights. Hat down, cross town, living. I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Stop. Let me out. Let me out. I want out. No one told you life was gonna be this way. Hey, you want to get high? Drink tap water. Nobody is listening to your telephone calls. Clowns are funny. ¿Quieres? Alexa, time to die. And my wife is Asian. This is Obama, get down! Everybody have fun tonight. Time to pray to whatever heathen gods you believe in, commie. Denny's restaurant. Good day to be a Nazi, tough day to be a Jew. Wait a second, that doesn't really work, does it? What the fuck was that? Thank God you stopped by. No! No, put that down! Ow, God! So where's my money? O tema de hoje vai ser um pouco reiterado, repetitivo, mas que, a meu ver, e sobretudo com os atuais acontecimentos que têm ocorrido a mim, à minha esposa, à minha mulher, e pensamento serão todos pertinentes. Isto tem a ver claramente com a doutrinação de ideologia de género, educação sexual que se está neste momento a praticar no ensino português. A minha experiência passa pelo seguinte: a minha filha mais nova, que entrou agora primeiro ano de ciclo básico, nós tivemos, digamos assim, o primeiro contacto com a docente, a professora, e do qual resultou numa questão que eu fiz de forma aberta à frente de outros encarregados de educação, onde questionei basicamente se os docentes, conforme ela tinha acabado de indicar, que tinham a última palavra sobre os módulos, as matérias que realmente iriam dar aos alunos, não é? Embora realmente tivessem as instruções, houvesse todo, digamos assim, todo um programa de ensino por parte do Ministério da Educação. Como ela realmente mencionou isso, que basicamente são os professores que têm a última palavra, ou seja, a última decisão, achei pertinente e oportuno levantar a seguinte questão: perguntei se efetivamente as professoras estariam então interessadas ou iriam realmente implementar tudo o que tivesse a ver com ideologia de género. E eu pensei que, obviamente, para um ano, digamos assim, de ensino tão iniciante, que a resposta não seria aquela que eu ouvi. E sim, ela confirmou que a ideologia do género é efetivamente algo que elas vão inserir, vão contextualizar, e percebi depois que havia pelo menos 3 sessões de leitura que estariam previstas nesse mesmo programa. Já li pelo menos um dos livros, uma autora portuguesa que chama-se Os Ovos Misteriosos, tem basicamente a ver com a integração, com a miscigenação, com, digamos assim, com a influência às crianças em realmente aceitarem alunos, outros miúdos de outras raças, etnias e religiões. Pronto, havia outro que era o Rato Marinheiro, e havia um terceiro por acaso que eu não tenho, mas sim, todos apontam obviamente para, digamos assim, para uma doutrinação subtil às crianças, onde basicamente elas vão preparar as mesmas para aquilo que eles consideram neste momento ser pertinente para cumprir a agenda. E a agenda do PS, Partido Socialista, está atualmente no governo, através do seu líder goense, António Costa, passa justamente por influenciar, manipular as crianças de forma a aceitar todo o tipo de crianças, todo o tipo de miúdos,
cujos resultados são muito evidentes aqui no nosso concelho, e não só, tem havido desde o norte do país, sobretudo centro também, tem havido realmente bastantes problemas, não só com os homens, mas também com os pais, de determinado tipo de etnias, nomeadamente nómadas, mas também com africanos, e aqui no Seixal, inclusive, para quem tem estado a acompanhar, tem tido maior atenção, tem havido inclusive agressões dentro e fora dos estabelecimentos de ensino. Mas basicamente é assim, os professores fazem obviamente de cegos, põem as paulas partidárias, ideológicas, políticas, e que se lixe que não são os filhos deles. Provavelmente os filhos, para já podem ter nem têm filhos, por acaso foi uma questão que eu esqueci-me de lhe apresentar, ou não têm filhos, ou nem sequer estão naqueles estabelecimentos de ensino, e é bem provável que até estejam em estabelecimentos escolares privados. Pronto, mas esqueci-me realmente de lhe perguntar isso. A resposta dela foi bastante clara, transparente. Ela disse que sim, queriam realmente imputar a ideologia de género, e estamos a falar de crianças com 6 anos, primeiro ciclo, atenção. E depois, quando eu findei realmente a minha pergunta, e como se percebeu ali um certo burburinho, porque ninguém estava à espera que se fosse abordado este tipo de temas, lá está, a passividade, o desinteresse, a desinformação, a ignorância que basicamente é transversal a todos os adultos atualmente, os pais, os encarregados, os progenitores, é tal maneira grosseiro, tão massivo, que basicamente são questões que lá está, não acham realmente que deverão se preocupar ou sequer ter conhecimento, quer dizer, são coisas que nem lhes passam pela cabeça, estão mais preocupados em seguir os horários, serão não compatíveis com as suas atividades profissionais, basicamente preocupar-se com as refeições, se é dentro ou fora da escola, se há obviamente complementos, algo que possa realmente tomar o tempo dos miúdos, para poderem obviamente ter uma maior disponibilidade de horários para eles. Pronto, basicamente são essas as questões, são por aquilo que eu consegui perceber, e esta é a minha segunda filha, já fui a outras reuniões e tenho realmente essa consciência, essa sensibilidade. A maior parte dos pais não se preocupa, ou pelo menos se tem conhecimento, nem sequer se atreve a questionar uma professora, ou seja, uma pessoa que basicamente representa o Estado e que poderá ter, e tem a capacidade obviamente de chumbar o seu filho. Existe um grande receio, existe uma censura muda, existe uma censura que, apesar de ser moderada, mas que existe, e vou depois explicar qual foi o desenrolar de toda esta conversa, e ela é respirável. Eu fui talvez dos poucos pais, só houve mais uma mulher que basicamente votou a essa questão. Eu passo a explicar. Depois, realmente, da docente teram respondido que sim, que efetivamente iriam implementar a ideologia de género na matéria, está previsto no currículo escolar, no programa letivo estabelecido e replicado, estabelecido pelo Ministério do Governo do PS, mas replicado também pelos docentes, como ela própria disse, realmente é a última palavra delas, é sempre delas. Depois ela percebeu-se que havia ali um mal-estar, um burburinho, e tentou retomar o assunto fazendo-se de, digamos assim, de parvinha, ou seja, de não ter percebido a minha questão, embora eu tenha falado, tinha expresso de forma clara, inequívoca e bastante transcristalina, e ela respondeu de uma forma bastante imediata, ou seja, ela sabia, ela respondeu de uma forma, penso eu, muito sincera, muito frontal. Depois ela tentou, digamos assim, dar a volta à situação e acabou por dizer: a ideologia de género, peço que eu não percebi a sua questão, estou a citar, mas vamos ter, realmente existem sim um programa de 6 horas que têm que ser dadas neste ano letivo de educação sexual. E depois, obviamente, a outra senhora abordou a professora, e porque a professora estava a dizer: pois, nós vamos explicar aos miúdos o que é que existe a nível da anatomia humana, o nariz, os olhos. Bem, e aí foi logo interrompido por outra senhora, outra mãe que estava lá, e disse: desculpe, mas o que é que isso tem a ver com a educação sexual? Isto não é educação sexual, nós sabemos. E pronto, eu também acabei por quer dizer, foi quase que um bate-boca, digamos assim, onde a professora foi apanhada de surpresa e acabou por responder, digamos assim, com frases espontâneas, com aquilo basicamente que acontece, e que ela simplesmente não estava preparada. E ela respondeu sim, que se dá a ideologia de género a crianças do primeiro ciclo, isto é, com 6 anos, não vem propriamente vem no programa, naquele, digamos assim, no PowerPoint, no folheto informativo introdutório, que é apresentado aos encarregados de educação. Daí falar simplesmente de leituras que os pais podem ou não aceitar. Eu e mim me excusamos.
apesar de, digamos assim, a imagem gráfica da capa, o tema em si, não excitar, não criar aqui algum tipo de desconfiança, mas mais tarde em casa eu consegui realmente perceber, pelo menos um dos livros, perceber que efetivamente os ovos misteriosos basicamente tem a ver realmente com a aceitação de outras culturas, mesmo elas sendo prejudiciais, que nem todas são, mas muitas são. Interação, pronto, basicamente tem a ver já com um processo, digamos assim, de clara influência para que as crianças possam não só interagir, mas como mesclar-se, criar-se uma sociedade multicultural, porque uma coisa é diferente, é tolerar, é respeitar, e outra coisa é miscigenar, ou seja, misturar os nossos filhos, simplesmente se envolver sexualmente, emotivamente, e terem reprodução, digamos assim, terem depois o fruto, não é? Crianças baseadas nesse tipo de relacionamentos que convém, são cultivados logo de origem, de base, logo no primeiro ano. Ou seja, o Estado, através destas agentes doutrinadores, são os professores, os diretores e até as assistências e velocidades que acabam, obviamente, por corroborar e reforçar isso, pôr em prática isso, mesmo no espaço de recreio, tem esta agenda. E a agenda é muito simples. No caso daquele livro, Os Ovos Misteriosos, é justamente das crianças miscigenar, basicamente, aceitar outras culturas, mesmo que elas sejam hostis, sejam abrasivas, sejam agressivas. As próprias crianças portuguesas de Gema muitas vezes são alvo de violência, de furtos, de roubos, de abusos, de bullying, por aí adiante, mas existe todo um conjunto, digamos assim, todo um corpo docente, porque não vi nenhuma voz dissidente no meio das pessoas que estavam lá. Estavam 2 professoras, uma diretora e havia uma tipo de animadora que já tinha aparecido anteriormente, que foi apresentar o projeto Fênix. Vinha descobrir, tem mesmo a ver com a ação afirmativa, ou seja, pegar naquelas crianças, não só, mas sobretudo são crianças com um nível de inteligência, um IQ realmente mais reduzido, com uma prestação estudantil, escolar muito mais precária, muito mais fraca, desinteressada, onde também lá está genética comportamental, capacidade de aprendizagem, capacidade de focagem, de interação, o envolvimento, o interesse, a motivação, tudo isso sabem, já por defeito, já por experiência, sabem perfeitamente que tinha que ser trabalhado, ou seja, que iria requerer um grande esforço, porque eu penso que cada vez mais os pais portugueses, os avós, os tios, todos os encarregados, tutores de educação, realmente de todas as nossas crianças, têm-se apercebido que os nossos filhos muitas vezes são deparados com dificuldades. Não existe necessariamente uma ajuda, um apoio proporcional por parte desses docentes, do próprio corpo diretivo, e depois vê-se, obviamente, todo um conjunto de sinergias que são disputadas por esses mesmos docentes e psicólogos e outros professores e outros elementos do Ministério da Educação e grupos associativos que basicamente tentam empolar, tentam alavancar, digamos assim, a capacidade, digamos assim, o desenvolvimento de aprendizagem desses mesmos alunos que por defeito estão bastante limitados e muitas vezes por eles próprios assim o fazerem ou não o fazerem por isso, e também por questões genéticas estão limitados e ponto final, simplesmente não faz parte da cultura. Isto não estamos só a falar de africanos, estamos a falar também de ciganos, e para obviamente haja sempre miúdos, crianças, como sempre houve e há de sempre haver, cada vez mais, que crianças que obviamente são totalmente distraídas, são crianças alienadas, são crianças que não estão de todo motivadas para aprender o que quer que seja e estão baseadas em regimes, digamos assim, em meios digamos assim, de cotidianos que são bastante que são bastante rotineiros, que passa basicamente por interagir nas redes sociais, em videojogos, com vídeos, YouTube, por aí adiante, e estão a absorver constantemente tudo aquilo. Quer dizer, a doutrinação vem de todo lado, vem desde a televisão, vem desde as escolas, vem desde a internet, os videojogos, a indústria musical, da moda, de tudo, dos outros, o envolvimento obviamente com crianças que não são necessariamente de origem portuguesa, que não são, e que mesmo que estejam cá, os familiares já estejam cá há 500 anos, como é o caso dos nómadas, em algumas das situações, obviamente a cultura deles ainda mais é muito uniforme, muito exclusiva, muito cerrada, muito fechada, e
obviamente existe toda aqui uma tendência, ou existe um atrito, ou existe simplesmente uma separação que os docentes tentam inverter, ou existe pelo contrário uma adoção digamos assim, dos elementos das crianças estudantis a tentar assimilar a cultura mais forte que se impõe mais, e não é, como devem imaginar, não é necessariamente a nossa, a portuguesa, mesmo e sobretudo quando está em maioria. Voltando à questão das aulas, efetivamente houve essa abordagem com a professora realmente acabou por responder de uma forma muito mais espontânea e que acredito que realmente fosse sincera, e depois tentou, digamos assim, mistificar um pouco, tentar aqui criar, ou tentar realmente banalizar, não, tentar, digamos assim, descomplicar, de distorcer as coisas de forma que a nossa sensibilidade e o nosso entendimento não fossem assim tão violentados face a essa realidade que ela sem querer deixou escapar. Pronto, e ela depois começou, e pronto, interpelou-me e voltou a puxar a atenção, porque realmente ela viu que havia burburinho, havia conversa, havia a minha mulher a falar, havia outras pessoas já a falar, e ela tentou realmente esclarecer, não foi esclarecer, ela tentou obviamente mentir sobre o que ela própria tinha assumido. E depois vem falar de educação sexual. Não tinha percebido o que tinha dito, Sr. Ricardo. O que eu realmente queria, o que eu entendi é que seria falar de educação. Sim, isso está implantado, vai ser implantado. Existem 6 horas de educação sexual que têm realmente de ser lecionadas, têm que ser orientadas a crianças, neste caso à sua filha. 6 horas, e depois ela disse, sim, nós vamos falar do quê? Vamos falar da anatomia, nomeadamente os olhos e nariz, e foi realmente que houve a interrupção da parte da outra senhora, e é claro, qualquer pessoa percebeu que ela estava a tentar manipular-nos, estava a tentar enganar-nos, e a educação sexual não tem nada a ver com os órgãos visuais, não tem a ver com os nossos sentidos, tem a ver com outros sentidos, com outros órgãos, e ela provavelmente não ia chegar aí, porque ela acabou por ser interrompida. Para uma criança de 13 anos, 14, 15 anos, poderá até ser aceitável, ainda para mais, dado realmente o acesso que essas crianças têm a todo um mundo sem limites, que muitas vezes é impossível os pais, os avós, os educadores realmente conseguirem controlar, mesmo com as configurações que são feitas nos telemóveis, nos portáteis, nos tablets, etc., a nível do acesso, ok? Porque a pornografia está por aí e coisas muito mais insólitas, muito mais perversas, dementes. E o que é que sucede? Essa professora tentou dar a volta à situação e ela tentou depois passar a responsabilidade para o Ministério, quando logo no início, digamos assim, destas questões ela tinha mencionado que são as docentes a dar a última palavra. Pronto, no meio disto depois ela confirmou e disse que efetivamente concorda com a ideologia de género. Só não soube responder porque é que se está a lecionar ou explicar às crianças que, por exemplo, a minha filha que tem que andar vestido, pode vestir azul, pode vestir qualquer cor, pode vestir-se a rapaz, pode ter mais tarde, ou naquela altura, se calhar um namorado e não necessariamente só um namorado. Isso foram os temas que eu comecei a abordar. Com o meu know-how, com os meus conhecimentos, falo de situações já muito mais desenvolvidas, muito mais avançadas de forma negativa, não necessariamente positiva. Não falamos da evolução, mas mais pelo contrário, regressão, mas que neste momento, em determinados tipos de sociedades, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, têm-se verificado já crianças com uma idade muito imatura, muito jovial, já estarem a assumir como transexuais, transgênero, ou quer que seja, vestirem-se como mulheres, drag queens, não sei o quê. Inclusive tem havido uma criança que tem vindo realmente à ribalta, sobretudo nos meios de comunicação alternativos, nos mídias, nas redes sociais, onde tem sido bastante criticado porque a criança tem estado, e ouçam isto, tem estado a dançar em boates, em bares de dança homossexuais, ok? Onde basicamente os intervenientes, os protagonistas são dançarinos e entertainers travestis transexuais, e a criança, com total apoio da mãe, pelo menos foi a mãe que deu a cara, estaria lá no meio, e inclusive a criança recebeu dinheiro. Okay. Essas e há outras situações, como aquele par de lésbicas no Brasil, que uma delas tinha um filho natural, provavelmente ao homem, não sei se foi inseminação artificial, em que o filho foi obrigado a ser transformado numa rapariga. Chegaram a mutilar genitalmente, ou seja, o órgão tentaram cortar, ou chamaram a cortar, e acabaram por matar a criança. Neste momento não sei qual é a situação do processo, estão em julgamento, mas sei que algumas foram detidas e provavelmente agora deverão estar sujeitas, não é, ter que confrontar com
com acusações bastante graves. Mas é este tipo de situações que neste momento estão a ser impingidas às nossas crianças, não só pelas docentes, não só pelas educadoras do Estado, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte, como acontece em Cuba, como acontece em Venezuela, a antiga União Soviética e as RDA e por aí adiante, mas também pelos pais. Porquê? Porque eu apresentei, digamos assim, todo tipo de argumentos, expliquei o que tinha acontecido, inclusive há uns meses atrás, no ano letivo, se não estou em erro, do ano passado, 2017-2018, uma escola muito próxima aqui de nós, que é em Santo André, em Barreiro, onde estava um formulário preenchido, um formulário para crianças na hora dos 10, 11 anos, para assistir a um workshop organizado por uma associação LGBT homossexual, onde ainda para mais os próprios pais tinham que pagar 50 cêntimos para autorizar os filhos, para os filhos poderem realmente assistir. Pronto, obviamente que houve uma voz que veio dizer, então, mas se isso acontecer, porque os pais autorizaram. Lá está. A minha resposta é sempre, acaba de ser um pouco normal, é assim, os pais estão tão ocupados, estão tarefados, estão focados realmente nos seus trabalhos, nas suas atividades profissionais, nas suas carreiras, pais e mães, que nem sempre se apercebem, e porque também nesses formulários não está expresso o objetivo, o teor daquilo que se vai dar, e as pessoas simplesmente já estão em modo automático, assim, não tomam a audiência e dizem o que é sido isso, mas vai lá distrair e não sei o que, pensam que é uma atividade normal, como também aconteceu ao meu filho. O ano passado, ele tinha 12 anos, em que a própria Câmara Municipal do Seixal, CDU, tomou a iniciativa e a seu custo, ou seja, com qualquer isenção de custos para despesas para os pais, encarregados de educação e para as escolas, assegurou o transporte das crianças da escola diretamente para o cinema municipal. O filme em si é um filme francês, era um filme que envolvia jovens coloridos, nomeadamente jovens franceses, gema, argelinos, africanos, árabes, por aí adiante, onde daquilo que eu consegui perceber, não só da explicação do meu filho, mas também pelo resumo, pelo trailer, etc, do filme, por acaso já tive a possibilidade de ver algumas partes, embora o meu francês também não seja muito, não seja assim muito avançado e não encontrei legendas, mas a verdade é que eu confirmei que basicamente se tratava de cenários, de contextos, de ambientes totalmente tóxicos para as crianças. Havia obviamente situações de agressão sexual, agressão física, consumo e tráfico de estupefacientes, violência, todo tipo de promiscuidades imagináveis, delitos, criminalidades, e estamos a falar de crianças que teriam na ordem, lá está, 12, 13 anos. O nome do filme, o título não foi divulgado aos pais, mesmo quando a minha mulher abordou a professora do meu filho, não a indicou, dizia que não se lembrava qual era o nome do filme, quando tinha sido há pouco tempo e algo que eu tinha participado. A professora antes já tinha demonstrado um grande interesse em saber qual era a opinião da minha mulher enquanto carreira de educação. Havia realmente uma grande preocupação, muito provavelmente porque houve contestações, houve pais que já deveriam ter percebido e acabaram por criticar, porque assim, ainda para mais, digamos que o filme que foi realmente transmitido lá estava na agenda da biblioteca e respectivamente da Câmara, ou seja, bastaria fazer uma consulta ao site da Câmara ou mesmo do cinema e conseguir perceber realmente não só o título, mas também ter acesso ao resumo, digamos assim, da história, e com um pouco mais consegue-se ver o trailer, por exemplo, no YouTube. Pronto, qualquer pessoa, qualquer pai que esteja minimamente preocupado, desconfiado, que já tinha recebido alguns alertas, teria tido realmente essa preocupação e arranjado tempo para procurar e aprofundar um pouco mais sobre isso. E é verdade, não fez parte do programa escolar, mas foi a própria Câmara, não foi a escola, não foi o Ministério da Educação, a própria Câmara, não é PS, atenção, então sabe, PCP mais PEV, o Partido dos Verdes, CDU, digamos assim, o nome da coligação, que basicamente tiveram de transportar, ou seja, deram-se ao trabalho de assumir as despesas para transportar os alunos de todas as escolas ali do Conselho, que eu saiba, para verem aquele filme propositadamente, aquele filme de milhares e milhares e milhares de filmes de todo tipo de nacionalidades, inclusive portuguesas, que poderiam ter rebuscar desse ano, do ano passado e de todos os anos, e acredito que há filmes excelentes, que seriam até bastante didáticos para as crianças, não. Para vocês verem, as crianças estão neste momento a ser doutrinadas, e há pessoas que pensam que estamos aqui na democracia, e isso do comunismo, isto é muito leve, isto é uma forma muito moderada, isto não há cá comunismo, não há socialismo, só que está a ser feito à revelia, está a ser feito de uma forma subtil, okay? Enquanto os homens estão preocupados em ver o futebol, e as mulheres também agora,
eles estão a injetar toda esta doutrinação, estão a mexer com a cabeça dos miúdos, que já por sua vez já têm uma tendência para a agressão, para os delitos, para os abusos e não sei o quê, de alguma forma se incorporar um pouco mais dentro dessas mentalidades, desses comportamentos desviantes, antissociais. E para quê? Isto tudo para quê? Eles não querem filhos que sejam educados de forma tradicional, por pais portugueses, pelos avós, pelos tios, pelos irmãos mais velhos. Eles não querem, pelos tutores, o que seja. Eles querem doutrinar as nossas crianças. Eles querem ter mais eleitores nas próximas eleições. Daqui a algumas gerações não querem ter só, imagine, 3%, eles querem ter 17, 20%, querem que seja dado o poder através das urnas de poder realmente ser o governo. Isto tem tudo a ver com poder. Agora, acredito no que eu vos digo. Eu duvido que muitos desses comunistas que neste momento já estão, digamos assim, num estatuto social e económico equiparável à burguesia, porque se vê pelas viaturas, vê-se pela qualidade de vida que eles têm, vê-se pelas casas, duvido que eles ponham os filhos nas escolas públicas. E se o fazem, eles provavelmente têm as suas próprias reticências, mas lá está. Posso adiantar que atrás de mim, nessa mesma aula de apresentação com os docentes, estava atrás de mim uma deputada, ex-vereadora da Cultura e Educação aqui do Seixal, da Câmara de Seixal pela CDU, deputada PCP, que agora entrou para as listas das próximas eleições legislativas. Tem o nome no seu apelido, é Paula, uma rapariga que cresceu politicamente através da JCP e que neste momento está no patamar. E quem viu e quem percebe que efetivamente dinheiro é uma coisa que não lhe falta, apesar realmente de muitas pessoas dizerem eles têm que pagar, os deputados, etc., os dirigentes pagam realmente grande parte, digamos assim, do seu rendimento na Assembleia ao partido, e provavelmente já o devem ter feito, digo eu, mas a verdade é que não é com 700 euros, por exemplo, que se compra ou que se paga um crédito de um automóvel que mais parece um avião. E isto foi o termo que foi dado, não por mim, mas por um amigo meu, um ex-amigo meu, por acaso também era comunista, e realmente ficou bem aberto quando teve primeira reunião com ela, e ela chega lá na altura nas instalações da Câmara, por acaso ali mesmo também no cinema, ao pé do cinema, e deparou-se realmente com a chegada da senhora, na altura vereadora, num carro que naquela altura parecia mesmo um avião. Era enorme. Pronto. Opiniões à parte, estava eu a dizer, depois na sala, obviamente, depois de toda esta descrição que eu fiz, a alertar os pais, porque eu acredito que pessoas que é como uma expressão que é utilizada, eu por acaso li há pouco, um sábio não é uma pessoa que acha que seja superior a outros, mas sim uma pessoa que tem conhecimento sobre o que se passa ao seu redor, à sua volta, e tenta transmitir, tenta alertar, tenta comunicar aos demais. E sim, pelo menos segundo esse critério do autor que eu desconheço, realmente digamos assim, poderá ser a definição de sábio. Não considero sábio porque tenho muito a aprender, mas sinto na responsabilidade, e daí realmente a gravação destes vídeos, de vos transmitir a vocês um pouco a minha experiência e ir um pouco em conformidade com os movimentos que estão neste momento a aparecer de vários espectros partidários, ideológicos e totalmente apolíticos, inclusive, de várias figuras, umas mais públicas, outras menos públicas, alguns ativistas, outros cidadãos normais, como eu e você. A partida. Pronto, e o que acontece? No meio de toda essa explicação das situações que eu acabei por transmitir aos encarregados de educação que estavam lá presentes, houve algumas vozes opositoras. Uma delas dizia: a educação sexual já é dada há 10 anos atrás. O meu filho tem 17 anos e há 10 anos atrás, naquela mesma escola, já se dava educação sexual. Educação sexual, como devem imaginar, não se poderá, lá está, depende da forma como é explicado atualmente, mas foi apresentado como sendo uma matéria, uma disciplina, onde iriam falar mais concretamente sobre os métodos reprodutivos, sobre o facto da anatomia humana, feminina, masculina, por aí adiante, binária. E ela vem com essa falácia, isto quando eu tenho um filho que já esteve na mesma escola e que tem agora 13 anos, ou seja, poucos anos atrás, ele esteve naquela escola e ele diz que nunca deu a educação sexual. Nunca deu. Pronto. Outra interveniente mais triste foi uma jovem com um aspecto muito esgazeado, muito raquítico, mas com aquele vestimento, digamos assim, com o cabelo todo apanhado, com um lencinho na cabeça, ou seja, aquele típico visual que as meninas gostam realmente de pôr, de vestir, quando vão, por exemplo, à festa da Avante, ok? Pronto, essa senhora
basicamente não contra-argumentou, lá está, há coisas que não se consegue basicamente sem saber, ainda para mais não ter noção profunda, não soube contra-argumentar, acabou simplesmente por dizer, eu à minha filha não me importo. E depois eu tive daquelas reações muito impulsivas, que eu sou também sou um pouco emotivo, e como já devem ter percebido, e transmiti, pois, se a senhora promete a sua filha, promete até você levava para um bar de alter que não sempre ia importar. E ela ficou por lá, nem sequer respondeu. Mas pronto, foi à vontade, saiu basicamente. E assim, e há pais assim, atenção, há pais que não deviam ser considerados pais. Há pessoas que basicamente fazem sexo e que não interrompem. E nem sei como é que a senhora teve filhos, pelo que eu percebi, como acabei por referir o PS, mais o Bloco de Esquerda, não tanto o PCP, embora ele seja bastante cúmplice e muito a nível passivo, porque a propaganda, digamos assim, o ideário, fala efetivamente lá em situações aberrantes como os direitos LGBT, ou pelo menos os abortos, os direitos dos homossexuais, bem, enfim, de forma um bocadinho discreta, não vai eventualmente os seus apoiantes, os militantes, os seus votantes, inclusive, terem percepção que se trata também, ou o partido tenta ser um partido neomarxista cultural, como é o caso do Bloco de Esquerda, e como está a ser bastante o PS, e nem se fala do PAN. O PAN, então, é um caso sem Bloco de Esquerda e PAN, nem sei porque existem dois partidos que estão a hastear a mesma bandeira. Pronto, mas a senhora realmente teve aquela reação, e era perfeitamente normal. Eu vivo num concelho que é comunista. As pessoas votam no PCP e muitas vezes nem sabem o que é o comunismo, nem sabem o que é o manifesto ou da Capital de Karl Marx, nem sabem o nome verdadeiro de Karl Marx, nem sabem a etnia, nem sabem o que é que o impeliu, quem é que o motivou realmente a escrever o manifesto comunista, nem sabem a relação com os Illuminati, com o sionismo, não fazem a mínima ideia de nada de bosta. Simplesmente veem com o Partido Comunista ou os partidos comunistas como uma frente política ou partidária que seja, digamos assim, descendente, seja filha do movimento Flower Power, ou isto é, hippie dos anos 60 nos Estados Unidos, e depois repartiu-se um pouco por todo o mundo, sobretudo na Europa. Pensam um pouco assim, ainda continuam a acreditar em unicórnios, em fadas marinhas e cogumelos voadores e porcos voadores, enfim, vocês devem imaginar. Vivemos num país moderadamente socialista, moderadamente no que diz respeito à imposição. Eu não acredito que neste momento vivíamos sob uma ditadura, mas não é uma democracia de todo, porque uma democracia não é isto. Okay, a democracia, nós vivemos sobre um método, digamos assim, a questão de termos um parlamento representativo é sob o método de Hofte, e acho que é o termo que é conhecido tecnicamente. Não é democracia porque os políticos, os deputados, o presidente, o primeiro-ministro, os ministros não estão a repercutir a vontade, os interesses dos portugueses, e vocês sabem disso. Vocês assinam basicamente não ter responsabilidade, agora vais governar o país, e nem se exige, nem se argumenta ou se tenta realmente confrontar depois os políticos face ao facto de não estarem a cumprir o programa, porque toda a gente sabe que o programa é só para encher, é só para mostrar em inglês, ok? Porque depois chega à parte, obviamente, de cumprir e foste tudo para o lado. Aumentos de IVA acontecem, os impostos, os incêndios, a corrupção, os PPPs, mais imigrantes, quer dizer, porque acredito e tenho conhecimento de esquerdistas que são, e posso falar que até a nível familiar e tudo, esquerdistas, e estamos a falar de esquerdistas já de várias décadas, que são contra a ideologia de género, são contra os lobbies homossexuais, são contra a entrada de imigrantes, são contra qualquer tipo de liberalismo. Quando digo que o liberalismo não é só económico, estamos a falar porque o socialismo, o comunismo não é liberal, não é? Mas o liberalismo a nível social, no facto de haver barrigas de aluguer, estarem mães a engravidar os filhos, neste caso, do sêmen do próprio filho, para dar um filho, no fundo vai ser neto. Percebem isto? Percebem isto? A mãe de um homossexual que tem um par, tem um companheiro, ela vai ceder a barriga, a vida dela, a saúde dela, fazem inseminação artificial, porque eu não acredito que eles façam culpa, mas fazem inseminação artificial para poder reproduzir um filho neto, um filho dela, e ao mesmo tempo é neto. Faço-me entender? Chegamos a esse ponto. E há muito mais. Isto da agenda marxista cultural está no ponto de partida cá em Portugal. Mas basta olhar para países como estava a acontecer no Brasil, até ter acabado o reinado da Dilma, de Lula e inclusive da Dilma, ver o que é que está a acontecer com por exemplo, estava a acontecer nos Estados Unidos durante a administração do Barack Obama Hussein, para perceber
de outros países que supostamente deviam ser evoluídos, não é? Que são mais civilizacionais, mais civilizados, a Noruega, a Suécia, quer dizer, são considerados talvez alguns dos melhores exemplos de socialismo, quando na prática, se calhar, tecnicamente e economicamente não são assim tão socialistas quanto isso, até muitas vezes são liberais, enfim. E fala-se nisso, a eutanásia, os abortos, os casamentos dos homossexuais, a adoção de homossexuais, a própria comunidade pedófila neste momento e de uma forma gradual está a juntar-se ao lobby LGBT. O LGBT neste momento já está a incorporar, já fez o I de intergénero ou intersexuais e agora alguns já estão a pôr de uma forma assim já quase corajosa o P. E o P representa pedofilia. É isso que se trata. O PS, através da pressão da aliança do Bloco de Esquerda, estão a cumprir a agenda LGBTI+. Não se esqueçam do caso Casa Pia. Qual foi o partido, quais foram os políticos que estiveram envolvidos nesse polémico, bastante gritante, berrante caso policial, judicial da Casa Pia, ok? Era o PS. Quem é que avançou com proposta e viu aceite as propostas de casamento de homossexuais, a coadoção de crianças por homossexuais, e agora temos aqui o PAN para integrar toda a agenda de zoofilia e tudo mais coisa, quer dizer, acaba por ser um complemento. E depois fomos a verificar no site, por exemplo, de instituições como a Open Society de George Soros, se não se conhecem, nunca ouviram falar, tentem pesquisar, aparecem os nomes de deputados ou eurodeputados PS, PCP, CDU, com o PV incluído, Bloco de Esquerda. Acho que não conseguiu parar nenhum deputado, não está lá. E isto já não é de agora, isto já vem de alguns anos para cá. Marisa Martins é um dos nomes que mais sobressaem, não é a única. Há muitas figuras conhecidas do PS e PCP, o João Ferreira é inclusive um deles, que está no site, ou esteve no site da Open Society de George Soros. Diz lá que são, basicamente, são os amigos dessa instituição. Ou seja, estão a cumprir as agendas de destruição civilizacional dos povos ocidentais. Como? A implementação da LGBT nos seus países, de invasão migratória, de povos que são totalmente opostos, hostis. Milenarmente, tivemos sob o domínio do Islão durante 1400 anos. Todas as situações, quer dizer, LGBT, a pedofilia, a agenda animalista, a corrupção acaba também de ser basicamente um dos resultados, o antipatriotismo, a perseguição, a censura, o boicote contra todo o tipo de movimentos, partidos, organizações que sejam de matriz patriótica, identitária, nacionalista, popular, de direita, católica, monárquica, quer dizer, tudo que possa obviamente ser tradicional e defenda o mais óbvio, não é? O que é de mais natural das nossas populações, não é? Dos nossos povos, das nossas sociedades, e já de várias gerações para trás, não é? Basta perceber, lembrar realmente como foi fundado Portugal, e não foi obviamente de andarem os portugueses ou Afonso Henriques andar a fornicar as cabrinhas e as criancinhas dos castelhanos ou dos mouros. Não foi nada assim que eu saiba, que eu tenha conhecimento, mas há de haver alguém, um senhor do Bloco de Esquerda, que há de se lembrar de que realmente Dom Afonso Henriques afinal era mulato ou muçulmano, ou tinha assim uns tiques mais esquisitos, gostava de jogar voleibol. Pronto. Resumidamente, eu já tomei a minha ação no que diz respeito à situação educacional da minha filha. Aproveitei realmente uma carta que foi disponibilizada no comunicado de uma página contra a igualdade de género. Depois poderei pôr na ligação aqui embaixo do texto, do vídeo, num texto. Carta que tive que adotar, porque não se tratava de educação para a cidadania, mas sim e já não sei, quer dizer, a professora falou primeiro em igualdade de género, depois já estava a falar de educação sexual, o que quer que seja. Encontrei não comunicava só um artigo da Constituição da República, encontrei 3, transcrevi-os, e eu depois vou também deixar aqui na descrição, no texto,
vai anexar a este mesmo vídeo para vocês utilizarem. Não se esqueçam, alterem, corrijam, acrescentem, façam de modo a que isto tenha que ser, vocês tenham que fazer o ano letivo, já começou nesta altura, deveriam ter feito antes, eu devia ter feito antes, mas filo, até foi interessante a minha experiência, e para que estão a indicar, fui hoje com a minha mulher, enquanto ela encarregada de educação, fomos à secretaria, porque no final do comunicado geralmente requer que seja assinado pela escola e carimbado. Ficaram estupefactos, não sabia o que é que haviam de dizer, vieram inventar e de uma forma exaustiva, contínua, repetitiva, a perguntar, mas nós pertencemos a uma associação, porque realmente aquilo estava muito bem redigido, e só tive que complementar mais algumas coisas. Vocês vêm de uma associação de pais, mas vocês pertencem a uma associação de pais, vocês estão a representar uma associação de pais? Não, estamos, e de forma exaustiva, não, nós somos pais, estamos a representar os nossos interesses da nossa filha, da nossa criança. Pronto, e depois passar por 3 mãos, um assistente, passou provavelmente para a responsável, o supervisor ali da secretaria, e depois fomos falar diretamente, fomos aqui para o gabinete da diretora, onde houve uma situação muito poderosa, também aconteceu que eu não reparei. A minha mulher é que depois falou comigo, eu realmente tinha verificado que havia assim tipo umas tacinhas com comida para cães ou para gatos, não consegui perceber aquela distância, mas que havia lá, e a minha mulher reparou que em cima de uma secretária, ao lado de uma funcionária ou diretora, estaria um cão de grande porte, em cima da secretária, ao lado da senhora que estava a trabalhar. Pronto, PAN, estás a conseguir substituir as pessoas pelos animais, vamos acabar ainda mais com a taxa de natalidade, estás a ajudar realmente nos números migratórios, nas estatísticas de invasão. PAN, vocês estão a conseguir grandes bestas, ok? Isto num local de trabalho com um cão, toda a gente sabe, por muito esteja desinfetado, vacinado, tem pelo menos 6 parasitas que poderão contagiar, poderão realmente afetar o organismo de qualquer ser humano, conforme também o sistema imunitário. Pronto, à parte disso, fomos diretamente a falar com o diretor, mostramos, ela ficou de boca aberta, ela não disse muito, não transmitiu muito, apenas perguntou, mas o que é isto, para que é isto, e nós tivemos que explicar à frente daquelas pessoas todas, e estavam na sala para aí umas 6 pessoas, mais mulheres do que homens, tudo de cabeça baixa, só faltava ter ali as palas. E nós começámos a explicar, e eu de uma forma talvez mais emotiva a explicar. Nós aqui temos os interesses, não queremos que realmente seja para uma criança do primeiro ano, primeiro ciclo, não queremos que a criança esteja a ser formatada, doutrinada, confundida com políticas ideológicas de respeito à sexualidade. Uma criança com uma idade tão jovial, tão precoce, estarem a confundir a criança, a criar um tipo de disfunção de género, uma confusão de modo que ela não saiba se é mulher, se é um cavalo, se é uma parede, se é uma boneca, se é o quê, se é um rapaz, se é um velho, o que é. Percebem? E vi-se que não havia grande suscetibilidade. Houve sim uma certa objeção silenciosa. Pois isso é a opinião dos senhores. Isto é a opinião dos senhores. Ouvi pelas palavras da diretora, do agrupamento, e ouvi pelas palavras anteriormente, há 2 dias atrás, da própria professora da minha filha, pois isso é a opinião dos senhores. Os senhores estão a ser, pronto, basicamente os senhores são assim, são depois retrógrados, quadrados, direita, deve ser extrema-direita, e com os calções militares, ela só faltava ter o cabelo rapado, por acaso não está, mas já nem ela sabe. Mas são de direita, extrema-direita, fascistas, a minha mulher parece uma egípcia. E vemos agora do verão, está super queimada, mas se não fosse ela branca, loira, ariana, deveria mesmo dizer são nazis, neonazis, skinheads. Eu preciso ter muita paciência. E agora, foi gritantemente perceptível de que estávamos a lutar contra a corrente, parecia uma coisa aberrante, uma coisa totalmente surreal, abjeta. Estamos a apresentar ali uma declaração a dizer que não autorizamos que os nossos filhos sejam sujeitos a doutrinação sexual, porque a merda dos vossos partidos estão a querer confundir as crianças, sabe para quê? Para haver mais homossexuais, para quebrar ainda mais a taxa de natalidade, para haver potenciais eleitores, porque depois esquecem-se que o Bloco de Esquerda não é o único partido comunista, não é o único partido de matriz marxista. Há mais, temos o PAN, temos o PTP, temos o PCTP, o MRPP, temos o MES, sei lá, temos o PS, temos o PCP, temos o PAV e o REC à parte. É só partidos comunistas, é só partidos de extrema esquerda, que é um espetáculo. E ninguém se percebeu, mesmo esquerda, que eu duvido que haja pessoas que estejam a ouvir isto e que digam, sim senhor, eu concordo.
Vamos doutrinar os meus filhos. Vou transformar a minha filha, a Helga, vou transformar no Igor. Ou vou transformar o Humberto, vou transformar na Josefina. Vou transformar a minha filha num cão, vou transformar a minha filha numa árvore. Pá, há limites. Racionalidade, de bom senso. E a esquerda é tudo menos bom senso. Neste momento esta esquerda, marxista cultural, neomarxista, gramsciana, trotskista, é tudo menos sensata. Está a inverter tudo. E mesmo para aqueles que são de esquerda, tem a ver que há um limite. E porque se não fizer objeção e apostarem a alguém num partido que seja contra essa agenda de inversão de valores, não é só de valores, é um retrocesso civilizacional. É criar Sodoma e Gomorra em Portugal, na Europa, no mundo civilizado. Eles querem tanto destruir. E as pessoas não percebem que isto não tem nada a ver com solidariedade, não tem a ver com respeito, não tem a ver com o facto de não haver agressões, a não violência contra pessoas diferentes. Tem a ver de criar pessoas diferentes. Tem a ver de confundir as nossas crianças. Mesmo para aqueles que são de esquerda. Mesmo para aqueles que sejam paz e amor. Estimam para os vossos filhos. Deixem-nos ser aquilo que eles deverão ter que ser. Se vêm ser como homossexuais, vão ser homossexuais. Mas não os ensinem, não permitam que haja partidos que ponham em prática programas no ensino para dizer aos vossos filhos que vocês não são raparigas quando são raparigas. Para dizer que não são rapazes quando eles são rapazes. E dizer, tu podes ser o que tu quiseres. E até vou resumir aquilo que o meu filho contou há pouco. Cidadania. Educação para a cidadania. O ano passado. A professora veio dizer, vocês quiserem ser livres, vocês quiserem ser meninos ou meninas, mesmo que não são isso, não são no ADN, biologicamente não são, e poderem fazer o que quiserem, ter a liberdade toda, vocês têm que votar no Bloco de Esquerda. Mas diz assim, de uma forma, não está nos livros, não está nos manuais, não está escrito no caderno, mas ele diz, vocês têm que votar no Bloco de Esquerda. Posso dizer o nome da professora, posso dizer o nome da escola, posso dizer a queixa dela. Estão a doutrinar os meus filhos. As escolas têm um nicho de agentes doutrinadores. São formutadores ideológicos, partidários. É que ela nem tentou ser sutil. Ela não falou só do marxismo é bom, o esquerdismo é bom, o 25 de Abril é que é bom. Não, foi logo objetiva, muito precisa. Falou no Bloco de Esquerda. E acredito que há muitos comunistas, muitos socialistas que não devem achar piada a isto. Certo? Mas a verdade é que existe este tipo de pessoas, são este tipo de pessoas que são implantadas. Eles não estão a levar só para o esquerdismo, sim, estão a dizer, vão para aquele partido. Donald Trump é uma aberração, é um xenófobo, é um odioso, é um racista, quer construir muros. Será que essa professora deixa as portas de casa e das janelas, se morar numa moradia, numa casa térrea, abertas durante a noite? Será que ela vai de férias? Será que ela vai sair para o centro comercial gastar dinheiro ali nos centros capitalistas de consumo? Será que ela fecha as portas? Será que ela tranca as portas quando se vai ausentar ou quando dorme? Será que ela percebeu que ela está viva porque os pais não pensam assim? Não estão a pôr em prática estas bandeiras ideológicas de extrema esquerda? Se não tenha sido abortada. Além do mais, se ela assim tão esquerdista, porquê é que não dou o dinheiro, o salário, aos pobrezinhos? Tipo aqueles mendigos que normalmente acabam por dormir ali às portas do PAN, da sede do PAN, ou do PCP. E normalmente junto nas comarcas, digamos assim, nos municípios do PCP, da CDU, há sempre muitos pobres. Pode não ser coincidência. Porquê que ela não distribui a riqueza? Se ela se aldeia, pode ser mais um número das taxas de suicídio em Portugal, digo eu. Porquê é que não pede para ser aplicada a eutanásia, morte assistida? É que ela não está a fazer nada de benéfico para as nossas crianças. Não estou ali para ela fazer isso. Mas seja, não sei, coerente com o que acredita e deixe os filhos dos outros em paz. Está bem? Deixe os rapazes ser rapazes, os meninos ser meninos, as meninas ser meninas. E se eles forem homossexuais, forem bissexuais, forem transgênero, forem intersexuais, não forem sexuais de todo, se pensarem que são cavalos, depois da cabeça deles, quando tiverem maturidade, não é? Quando tiverem a sua personalidade definida,
Pronto, remédio. Estamos cá para os amar, certo? Agora o que vocês estão a fazer é corromper as almas, os espíritos, os corações, as mentes, nem é dos nossos pais, das nossas crianças. E para esses, meus amigos, as eleições é o momento para vocês dizerem um grande não a toda essa gentalha. Votem em partidos, sejam contra a agenda LGBT, contra a agenda animalista, mesmo que vocês gostem de animais. Vocês já perceberam que isto já é totalmente exagerado, é uma coisa desmesurada. Querem ter uma SN só para os animais, para os cãezinhos e para os gatinhos, a gostos de todos os contribuintes portugueses. Enfim, pensem nessas coisas. Informem-se de programas eleitorais. Vejam o que é melhor para vocês, vejam o que é melhor para os vossos filhos. Votem em partidos anti-imigração, anticorrupção, anticriminalidade, que sejam a favor das nossas forças policiais, dos nossos magistrados, dos ministérios públicos. Okay? E mais força, mais apoio, mais estabilidade, maiores recursos, maior reconhecimento, para que possamos ainda ter filhos, filhas, e possam brincar à rua depois das 8 horas da noite sem estarmos atrás delas ou terem que ficar cá fechados em casa. Ok? Fico por aqui, já foi bastante extenso, 48 minutos e um bem-ajam para vocês, está bem? Olhos abertos, abram bem os olhos, estamos em fase de pré-eleitoral. Leiam os programas, não votem nos partidos com assento parlamentar, por favor, não votem em partidos pequenos e olhem com atenção para aqueles que estão a gritar que são antissistema, que são contra essas agendas destruidoras e são simplesmente a favor daquilo que melhor temos na nossa sociedade. São os bons costumes, são os valores, okay? O nosso civismo, civilizacionismo, para podermos ser felizes, as nossas crianças serem felizes e podermos transmitir a eles algo que lhes permita poderem realmente ampliar as suas capacidades, possam atingir os seus objetivos e possam fazer isso, repartir isso aos seus próprios filhos. Okay? Façam nós portugueses felizes e não lixem-nos, não se lixem só porque estão habituados a votar no PS ou PCP ou Bloco de Esquerda ou porque os vossos pais foram presos no tempo do Estado Novo. Acreditem, Portugal poderia ser sempre bem pior se estivesse sobre um regime comunista, como se intentou através de Álvaro Cunhal e das suas hordas e milícias stalinistas, maoístas e por aí adiante. Nós temos mesmo muito pior. Quem sabe isso é quem esteve e quem está ainda em países sob o domínio, sob o jugo comunista. Tá bom? Não vou alongar mais. Muito obrigado por terem ouvido este desabafo sobre algo que me aconteceu na primeira pessoa e peço desculpa de realmente haver aqui tantas sub-raciocínios e algumas expressões. Não se esqueçam de votar. Para já não se abstenham, por favor. Votos nos vossos brancos não valem nada. Só vão dar poder àqueles que já neste momento têm já no poder. E embora de forma alternada. Okay? Não votem nos mesmos e façam por vós e pelos vossos filhos. Está bem, vá. Bem-aja. Portugal sempre.